crianças, tudo bem com vocês, com a família de vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem. Hoje nós estamos aqui para mais um Culto Kids para falar do amor de Jesus por nós e das maravilhas que Ele fez, não é mesmo? Mas antes da gente começar, a gente vai orar, não é mesmo? Para a gente entrar em comunhão com o Pai, para a gente estar sempre em comunhão e ter um relacionamento com Deus, não é mesmo? Isso que a gente aprendeu e isso que Jesus ensinou para nós, para a gente estar sempre orando, não é mesmo? Então nós vamos fechar os nossos olhos, juntar nossas mãozinhas e vamos para o momento da oração. Vamos lá? Todo mundo junto comigo? 1, 2, 3 e já! Senhor Jesus, quero que você abençoe hoje, Senhor, nesse cultinho maravilhoso. Que você cuide das crianças, Senhor, que estão assistindo esse culto, que também não estão assistindo. Que você abençoe todas as pessoas da igreja, todas as pessoas do mundo. Que esse Covid passe, Senhor, que a gente possa ir para a igreja, para as escolas, na casa dos amigos, visitar bastante pessoas, Senhor. Quero que você abençoe todos os adultos e também as crianças que estão com coronavírus e os adultos também. Cuide deles que estão lá no hospital. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, crianças. Obrigada, Lívia. Um beijo para você, para sua família, viu? Obrigada por essa oração tão linda. Continue assim, viu? Você e todas as crianças, não só a Lívia, viu, gente? Todo mundo orando sempre, né? Ó, agora eu quero que todo mundo levante do sofá. Vamos lá? Vamos levantando, todo mundo? Vamos levantando, que agora é hora da gente louvar, da gente dançar. Vamos todo mundo junto comigo? Vamos lá? No 3, 1, 2, 3, bora! Para nele habitar, e a imagem do Deus vivo sua vida é expressar. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Que delícia esse momento de louvor, de adoração, né?
muito gostoso louvar ao Senhor, dançar para Ele. Isso é muito importante, gente. Em todo momento nós devemos louvar ao Senhor. Louvar com a nossa boca, louvar com danças, né? A gente não pode parar de louvar ao Senhor nunca. Não se esqueça disso, hein? Nem de orar, nem de louvar, tá bom? Agora nós vamos para o momento mais importante, né? Todo momento é importante na hora do nosso culto, né, gente? Mas esse é um momento muito importante, é a hora da nossa história, na hora da gente aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? Se preparem, se acomodem. Hoje nós vamos falar sobre Jesus andou sobre o mar. Vamos lá, então, para a hora da nossa história. Então, como eu falei para vocês, a nossa história de hoje é sobre Jesus andar sobre o mar. Essa história tá lá em Mateus 14, começa no versículo 22 e vai até o 33. Então, abre aí a Bíblia de vocês, que assim vocês podem acompanhar o que eu vou falando, tá bom? O que acontece nessa história, né, que tá falando lá em Mateus 14, 22, não esquece. Tá falando que Jesus já tinha alimentado 5.000 homens, né, mulheres, crianças. Jesus já tinha alimentado toda aquela multidão e ele tinha pedido para os discípulos irem para o barco para irem para o outro lado do lago, né? Na verdade, esse lago era chamado de Mar da Galileia. Então Jesus tinha pedido para eles irem, que ele ia despedir a multidão que estava ali, porque ele ia para o monte orar, ele ia se retirar, né, para uma outra região para ele poder orar, para ele conversar com Deus. Então ele foi fazendo isso, os discípulos foram lá para o barquinho deles, foram para o mar, enquanto Jesus despedia as multidões. Foi mandando todo mundo, né, embora, e Jesus foi orar. Jesus ficou lá orando e os discípulos estavam no mar quando veio uma tempestade muito forte, um vento muito forte, que soprava, né? E na verdade eles estavam contra o vento. E o vento faz no mar, o que acontece? O vento faz onda, né? O vento faz onda no mar, aquele mundaréu de onda, e o barco deles ficava chacoalhando muito. Então eles estavam brigando ali para poder navegar, conseguir, né, ir contra até o mar, né? Porque eles estavam contra todas aquelas ondas. E eles estavam com muito medo, porque eles estavam com medo de morrer, porque era muito forte aquele vento, as ondas eram muito altas, então eles estavam com medo. E nisso já tinha se passado muito tempo. Na quarta vigília da noite que Jesus foi encontrar com eles. A quarta vigília, o que significa isso quando vocês lerem aí, para vocês entenderem? Lá naquela época, eles dividiam a noite em 4 tempos. A primeira vigília, a segunda, a terceira e a quarta. A primeira vigília é das 6 da tarde às 9 da noite. Depois das 9 à meia-noite. Depois da meia-noite às 3. E a quarta vigília, que é o que está falando lá na Bíblia, das 3 às 6 da manhã. Das 3 da manhã às 6 da manhã. Então, ali fala que os discípulos estavam com muito medo e eles lá brigando. E aí, na quarta vigília da noite, Jesus vendo, né, que eles estavam com todo aquele sufoco lá no mar, né? Jesus foi encontrar com eles. Só que, para nossa surpresa, Jesus não foi simplesmente encontrar com eles. Jesus foi por sobre o mar. Imagina, crianças, uma pessoa, você andando em cima da água. A gente consegue? Eu não consigo andar sobre. Se eu pisar na água, eu afundo, não é mesmo? Mas Jesus foi sobre o mar, ele foi andando sobre as águas depois da quarta vigília, foi indo encontrar com eles. Quando os discípulos viram aquela pessoa chegando perto do barco, eles se espantaram, ficaram com medo, acharam que era um fantasma. Mesmo estando todo esse tempo antes, né, andado com Jesus, né, convivendo com Jesus, aprendendo sobre ele, eles tiveram medo e acharam que era um fantasma. E aí eles ficaram assim muito surpresos e, né, temendo muito, e Jesus falou para ele: não temais, sou eu, né? Jesus falou para ele: sou eu, andando sobre as águas. Jesus foi andando sobre as águas, chegando perto. Quando Jesus se aproximou, Pedro, né, tinha que ser nosso amigo Pedro, falou assim: se és tu mesmo, Senhor, se és tu mesmo, Senhor, manda-me ir ter contigo. Né? Pedro estava ali, né, querendo andar sobre a água também. Ele não é bobo nem nada, se ele pode, né? Também, será que eu consigo?
E aí, o que o Senhor fez? Chamou Pedro e falou, vem. Pedro desceu do barco e foi, né, andando sobre a água. Então ele foi indo, foi chegando perto de Jesus, e isso sempre ele estava olhando para Jesus. Num dado momento, o vento era muito forte, Pedro teve medo, porque o vento era muito forte, e ele olhou para o barco. Nessa hora, Pedro afundou, deu uma afundadinha ali, e aí nessa hora, mais medo, né, gente? Imagina, um vento forte, onda, você tá lá em cima do mar, e aí deu aquela afundada, ele gritou por Jesus, pediu para Jesus salvar ele. E aí Jesus estendeu a mão, puxou Pedro e falou para ele, homem de pequena fé, chamou ele de homem de pequena fé, porque ele não acreditou, né, com todas as forças dele que ele poderia fazer aquilo. Ele deu uma duvidada ali, né, vamos pôr assim, ele duvidou um pouquinho e por isso ele afundou. Mas Jesus estava ali e segurou a mão dele, né? Puxou ele para cima, e aí eles continuaram andando, foram para o barco. Jesus entrou no barco e acalmou o vento, né? O vento cessou e eles seguiram. Então, o que a gente pode aprender com essa história, né? Com esse milagre que Jesus fez andando sobre o mar, né? Primeiro ele quis ali demonstrar o poder dele, né? O poder dele sobre todas as forças da natureza, né? Que ele tem domínio sobre tudo isso, porque na verdade ele é o dono de tudo isso, né? Então ele tem poder sobre isso. Quando ele pede para o vento se acalmar, o vento se acalma. Se ele fala, vou andar sobre as águas, ele vai andar sobre as águas, né? É por ali que ele caminha. E foi isso que ele fez e foi ao encontro dos discípulos dele, né? Foi andando sobre as águas e depois segurou Pedro lá para o Pedro não afundar, porque Pedro duvidou. Mas o que a gente pode aprender com tudo isso? Que lição que a gente tira? O que vocês acham? Primeira lição, que a gente não deve duvidar, né? Primeira lição é crer. Crer sem duvidar, crer no nosso coração, na nossa mente. Quando a gente tem alguma coisa, né, alguma situação acontecendo, a gente não pode duvidar de que Deus é poderoso para fazer além daquilo que a gente pede, né? Então a gente não pode ter medo. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E Ele tem poder para isso. Deus é poderoso, né? Ele pode operar nas nossas vidas. Então a gente não pode duvidar. Jamais, não podemos duvidar, entenderam? Creia sempre no seu coração, tudo aquilo que você ora, que você pede para Jesus, creia que aquilo vai acontecer, né? Porque Deus é poderoso, se for da vontade dele, ele vai conceder isso para você, né? Então não pode duvidar. O que mais que a gente não pode fazer? O que a gente aprende? O que Pedro fez ali que a gente não pode fazer? O que vocês acham? Vamos pensar. Pedro, né, tirou o olho de Jesus, ele desviou o olhar. A gente não pode tirar o nosso olho de Cristo, né? A gente não pode desviar o nosso olhar. O nosso alvo é sempre Cristo. A gente tem sempre que olhar para Ele, estar com nossos olhos fixos em Jesus, para a gente poder alcançar aquilo que Ele tem para nós, né? Então a gente não pode virar o olho desconfiando. Não, a gente tem que olhar sempre para frente, para o alto e para frente, porque é para frente que a gente olha, né? Olhando para Cristo, olhando para Jesus. Ele é o nosso alvo, então a gente tem que manter os nossos olhos fixos nele. Para isso, para a gente não esquecer disso, dessas duas lições da gente não duvidar, não tirar os olhos de Jesus, nós vamos decorar um versículo como a gente sempre faz, né? Eu separei para vocês um versículo que eu gosto muito, particularmente, que tá lá em Salmos. Vou pegar minha Bíblia, peraí. Tá lá em Salmos, já peguei minha Bíblia. Então, ó, Salmos 141, no versículo 8. Eu vou ler para vocês primeiro e depois eu vou ler com mais calma para vocês repetirem aí, tá bom? Também vou dar um tempinho para vocês acharem aí na Bíblia de vocês, tá bom? Procura aí, Salmos 141. No versículo 8, olha só o que fala. Mas os meus olhos te contemplam, ó Senhor, em ti me refugio. A primeira parte do versículo diz isso. E a segunda parte diz, não desampares a minha alma. A primeira parte é o que a gente vai decorar hoje, tá bom? Então, Salmo 141, versículo 8, o que diz aí? Mas os meus olhos te contemplam, ó Senhor Deus.
em ti me refugio. Vamos de novo? Salmos 141, versículo 8. Mas os meus olhos te contemplam, ó Senhor. Senhor Deus, né? Continua. Em ti me refugio. Vamos mais uma vez, tá bom? Mas os meus olhos te contemplam, ó Senhor Deus. Em ti me refugio. É nele todo o tempo que a gente tem que se refugiar. É nele, é olhando para ele, é olhando para Cristo, crendo, confiando e não duvidando. O mais importante de tudo de hoje, não duvide. Creia, confie que ele é poderoso para fazer muito, muito mais. Se ele andou sobre as águas, se ele acalmou a tempestade que estava lá com os discípulos, ele é capaz de acalmar essa tempestade que está aí na sua vida, né? Então a gente não vai duvidar, a gente vai crer, a gente vai confiar no poder de Deus, no poder que ele tem sobre as nossas vidas e a gente vai vencer em nome de Jesus, amém? Agora eu vou encerrar esse culto com uma oração. Quero que vocês fechem seus olhinhos, né? Se curvem aí, vamos agradecer a Deus por mais esse culto. Amém? Obrigada, Jesus, por este culto, Senhor, por mais um domingo aqui podendo ministrar sobre a sua palavra, Senhor, para as nossas crianças. Eu creio, Senhor, que assim como o Senhor foi lá com os discípulos, Senhor, acalmou as tempestades lá no mar, Senhor, o Senhor é capaz, é poderoso de acalmar todas as tempestades das nossas vidas. Basta que a gente creia, Senhor. Senhor, entra na casa de cada criança, em cada família, Senhor, e opera segundo o teu querer, Senhor. Opera aquilo que eles estão precisando, ministra saúde, ministra paz, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Nós cremos e confiamos em ti, Senhor, e nós vamos manter os nossos olhos fixos em ti, Senhor, porque sabemos que em ti está a nossa salvação, Senhor. Em ti está a nossa vitória. Em ti, Senhor, nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor quem nos fortalece. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Fiquem com Deus e até o próximo culto. Quando o vento forte soprava e Jesus caminhava sobre o mar. Pedro vendo então disse com tamanha emoção: